Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos à celebração da solenidade da Ascensão do Senhor, Dia das Mães, Dia Mundial das Comunicações e celebração pelos nossos dizimistas. Intenções da Santa Eucaristia. Pelas almas de Luzia Alves Ferreira, Hilda Ramos de Oliveira, Irene Fujiko Oshiro, Liciera dos Santos Cesária, Judite Ana Albiovetza Marfil e Ângela Nancy Fernandes. Pela saúde de César Augusto de Almeida Barbosa, Ana Cardoso Duarte, Maria Ivone Ferreira Lima, Maria Vilma Ferreira Lima. E hoje, aniversário de Heloísa Pimentel Ravache. Nossa igreja se alegra com seus dizimistas e benfeitores e nesta celebração agradece a Deus pelo dom de suas vidas e pela generosidade com que partilham de seus bens em benefício da comunidade. Que nossa participação nesta Eucaristia nos ajude a viver plenamente no amor, nos inspire a praticar a generosidade e a assumir o compromisso cristão de evangelizar com renovado ardor missionário. Irmãos e irmãs, neste domingo, celebrando a Ascensão do Senhor, agradeçamos a Deus Pai a elevação de seu Filho. Com Maria e os apóstolos, aguardemos a vinda do Espírito Santo, conforme a promessa de Cristo. Iniciamos também hoje a semana da oração pela unidade dos cristãos. Que o Senhor nos conceda a graça de vivermos unidos em seu amor. Neste dia em que recordamos nossas mães, rezemos por todas elas, pelas que estão conosco e pelas que já se encontram com Deus no céu. Rezemos ainda pelos meios de comunicação social, para que sejam orientados para promover uma vida mais plena para a pessoa humana. Nosso canto número 248 do livrinho. Por sua morte a morte viu, o fim no sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido nova estrada abriu, e nesse homem o homem enfim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Jesus me amou e se entregou por mim, os homens todos podem o mesmo repetir. Não temeremos mais a morte, a dor, o coração humano em Cristo descansou. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus da esperança que nos comuna de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor em Cristo. Homens da Galileia, glorificais aqui, parados olhando para o céu, e se Jesus
Número 138 do livrinho. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seres amados. A vós louvam em celeste os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Coloquemos no coração de Deus nossas intenções particulares, aquelas que estão colocadas sobre esse altar e aquelas que também ouvimos no começo dessa nossa celebração. Deus Todo-Poderoso, fazei-nos desfrutar de santa alegria e fervorosa ação de graças, pois da ascensão de Cristo, vosso Filho, nossa humanidade foi elevada junto a vós, e tendo Ele nos precedido como nossa cabeça, nos chama para a glória como membros do seu corpo. E que Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Jesus sobe aos céus, mas permanece conosco na potência do Espírito Santo, que nos faz ouvir a palavra de Deus e torná-la viva e atual. Com gratidão, escutemos o Senhor. Jesus foi levado aos céus à vista deles. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No primeiro livro, ao Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia em que foi levado para o céu. Depois de ter dado instruções pelo Espírito
apóstolos que tinha escolhido, foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebeis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para seres minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o cobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Este Jesus, que foi levado para o céu, virá do mesmo modo como viste partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo batem palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta.
e o fez sentar-se à direita nos céus. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revela e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda a autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob os pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ide ao mundo, ensinai aos povos todos, convosco estarei todos os dias, diz Jesus. Ide ao mundo, ensinai aos povos todos, convosco estarei todos os dias, diz Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor nos ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, nossa caminhada do tempo pascal vai chegando ao fim, na festa da Ascensão. Esse momento também onde Jesus conclui a sua missão, partir de Deus, veio de nós, viver intensamente, anunciar o Evangelho. Enfim, nós lembramos assim uma atitude que nos fez viver tudo isso, ter o Advento, o Natal, a Epifania,
o batismo de Jesus, depois nós entramos na Quaresma, né? E nós chegamos, portanto, à paixão, morte e ressurreição do Senhor. E é justamente isso que descreve o texto dos Atos dos Apóstolos, né? Descreve justamente isso, né? O Lucas, que dirige, portanto, escreve a esse personagem próprio, narrando um pouquinho tudo aquilo que aconteceu. E assim Jesus, Lucas descreve e Jesus, portanto, cumpre a sua missão. E por isso Jesus chega ao momento em que ele, o texto diz assim, que ele desapareceu fisicamente e ficaram olhando para o céu. Aí os anjos disseram: por que vocês estão fazendo aquilo? Esse mesmo Jesus que vocês vistes subir, desaparecer, voltará um dia, né? Ele voltará justamente no final dos tempos para apanhar toda a humanidade e levar por si. Esperamos que seremos dignos e seremos também apanhados, recolhidos e convidados ao Senhor para participar plenamente da vida eterna, né? Esse é um grande desafio para isso que nós estamos vivendo, verdade? Mas é importante também, né? O Evangelho de hoje, né? Então é a conclusão do Evangelho de Marcos, e Marcos é o primeiro, o texto do Evangelho mais antigo que nós temos, né? Mas é o primeiro Evangelho que foi escrito, né? Foi dirigido assim para as pessoas. Então o evangelista Marcos destaca justamente isso, né? Destaca isso. Qual foi a última palavra de Jesus, né? Antes de desaparecesse fisicamente, né? É como aquela experiência que às vezes nós também ouvimos assim, né? Quando o pai, a mãe, o idoso, nossa, tem consciência das suas crianças estão terminando, chama cada um dos filhos e dá uma última recomendação, né? Último pedido. Isso fica para toda a vida, ou seja, minha mãe me disse isso antes no meio do nome, verdade, né? Então Jesus quis marcar isso, né? E quis marcar de uma maneira que compromete, né? Compromete que isso, a igreja, nós seguidores de Jesus, temos um compromisso muito sério. E se nós olharmos o próprio texto, o tempo verbal dessa expressão que é imperativo. Fica imperativo é uma ordem, né? Ordem que deve ser cumprida, né? No português é assim, então Jesus ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda a criatura. Essa é a missão da igreja, que é a missão de todos batizados. Então, a última recomendação que eu pedi de Jesus nessa hora foi justamente essa: ir e a todos anunciar o Evangelho. E depois disso, o que vai acontecer? Quer dizer, não será tudo beleza. Teremos incompreensões, teremos perseguições, e vivendo na fidelidade sempre encontraremos obstáculos, divergências e perseguições. E depois, portanto, termina depois de falar isso, os discípulos foi levado ao céu e sentou-se à direita do Pai. E dos irmãos, então a festa de hoje nos faz pensar. Primeiro, então, Jesus humanamente conclui a sua missão, desaparece fisicamente e deixa um compromisso para todos os seus seguidores. Esse compromisso, portanto, nos leva a ser, portanto, partícipes e responsáveis também, verdade? E por isso a carta de Paulo também aos Efésios diz que Deus nos dê um espírito de sabedoria, justamente para que nós possamos hoje viver a missão que o Senhor nos deu. Mas antes de tudo, um aspecto importante. Então Jesus desaparece fisicamente. E onde está esse Jesus agora? Onde está esse Jesus agora?
no céu. O que é o céu? O que é o céu? Mas talvez nós temos que ir lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, na reflexão e na pregação que Paulo fez no Areópago de Atenas. Né? O Areópago de Atenas era o templo dos deuses, dos gregos. Né? E lá nesse templo dos gregos, havia então, e eram muitos, os gregos tinham história, os gregos tinham Deus para cada atividade, né? O Deus da chuva, o Deus da guerra, o Deus da paz, o Deus do sol, enfim, né? O Deus da colheita, enfim. E Paulo viu, portanto, naquele templo dos deuses lá, um monumento, estava escrito assim, ao Deus desconhecido. E Paulo, na sua pedagogia, sabedoria, começa justamente a anunciar esse Jesus, esse Deus que vocês não conhecem, e o Deus anunciar. E Paulo usa uma expressão que nos ajuda a entender justamente o sentido da festa de hoje. Paulo diz assim, no capítulo 17, versículos 28 a 30. Se quiser depois confirmar, vai lá. Atos dos Apóstolos 17, 28 diz assim: nele vivemos, ou seja, nesse Deus nós vivemos. Nele nos movemos e existimos, ou seja, um Deus que nos envolve plenamente. Um Deus fisicamente ausente, porém presente, companheiro de caminhada. E nós, portanto, temos tantas provas para comprovar justamente a presença desse Deus, desse Jesus ressuscitado. Né? E vamos somente lembrar três provas, digamos assim, irrefutáveis. Muito a pouco nós ouvimos as leituras, o que é que a leitura disse no final do texto? Palavra do Senhor. Ele não disse essa é a minha palavra, a palavra do Senhor. Portanto, Deus está presente na sua palavra. Então a palavra de Deus, ela é sempre atual, ela nunca envelhece. Não é uma notícia de outro jornal da televisão, a velha, isso já é coisa da velha. A palavra de Deus é sempre atual, verdade? Então, presente na sua palavra. Né? Deus nos fala hoje, né? Se dirige a nós hoje. Presente na sua palavra. Presente também onde? Nos sacramentos, não somente no Eucaristia. Quando uma criança é batizada, quando alguém é crismado, quando alguém se conversa, quando alguém é ungido como pessoa idosa, como somos enfermos, quando alguém recebe o sacramento, enfim, certos sacramentos. Deus presente nos sacramentos da igreja. Receber o sacramento, portanto, é testemunhar, portanto, a presença de Deus. E por isso Deus abençoa em cada sacramento também quem o recebe. Então, presente na sua palavra, nos sacramentos, e o terceiro elemento, portanto, nas orientações, na palavra da igreja, nos ensinamentos do Santo Padre e dos nossos bispos também. Tem esses elementos que são provas. Lógico, depois que cada um sim, é lógico, né? Eu sigo da minha família, do meu trabalho, bem coisa, verdade, né? Cada um tem a sua experiência de Deus na presença de Deus. A Senhora Deus tão perto de mim nesse momento, momento de tristeza da minha vida, né? Uma multiplicidade de situações, né? Cada um tem a sua experiência, e também são experiências irrefutáveis. Essa é a minha experiência. Eu sei comprovar e comprovar também para aquilo que eu vivi. Porém, esses três momentos, né, esse contexto, a sua palavra, os sacramentos no instrumento da igreja, portanto, são elementos que nos dão assim, essa certeza na presença do ressuscitado. Hoje também é o dia dos meios de comunicação social. E o Papa trata justamente, é interessante se vocês tiverem mais um tempinho, vão lá e procurem na internet a mensagem do Santo Padre para o dia mundial dos meios de comunicação social 2024. Ele trata justamente da inteligência artificial
Quem não teve a sua experiência? E com a experiência, com certeza, marcou a nossa vida. Sejamos imensamente gratos a Deus por essa mulher simples, às vezes intelectualmente preparada, às vezes tão simples, mas que tem uma família muito mal. Mas em todas elas há um grande amor, um amor semelhante ao próprio amor de Deus e de Maria, que não perde nada, sempre esse totalmente, não pensando em si, pensando no seu Deus de Maria, especialmente no seu esposo, no seu espírito. Nós observamos a mãe é a primeira que se levanta e a última que e mesmo assim a igreja tem que levantar o lado dos filhos. Dizemos, quando agradecemos, precisamos que todas elas possam ter condições, meios, todos os elementos para que possam viver a sua vocação e a sua missão. E como também estamos com o povo do Rio Grande do Sul, tanta tristeza, tanto sofrimento, nossa solidariedade, sobretudo na nossa festa, que Deus tenha compaixão dessa humanidade, que não entende e não muda a casa comum. Vivemos no Santo Padre há muito tempo, lembrando isso, e há uns quantos anos atrás, quase 30 anos atrás, uma campanha da fraternidade era sobre tudo isso. Preserve o tempo todos. Você dizia que isso era em 1990, 91, 92, 93, era preserve o tempo todos, ou seja, a fraternidade e a ecologia. E a humanidade ainda não compreendeu. Então pagamos as consequências e felicidades. É também necessário uma compreensão constante. E o melhor é que os especialistas dizem que isso vai ser, isso vai acontecer nesta unidade de Cristo, vão ser, como eles dizem, o novo normal. Nós teremos isso como simplesmente. Nós teremos a unidade um pouquinho mais desde o início do versículo, verdade? E comece a pensar na vida. Qual é a natureza que nós vamos deixar às próximas gerações? E se for assim, terão condições de viver o que nós estamos vivendo hoje. Imaginemos depois, se não fizermos a nossa parte, e depois nos jovens contra nós assim, isso. Sempre tem uma proteção. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, a Jesus Cristo, nosso único mediador, que subiu hoje ao céu, e nos prometeu enviar o Espírito Santo, e devemos das nossas súplicas dizendo: Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Senhor Jesus, que confiastes aos discípulos a continuidade de vossa missão, velai pela Igreja de São Paulo, que deseja ser fiel ao vosso mandato missionário, nós os pedimos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Senhor Jesus, subistes aos céus, mas vossa presença continua na Igreja através dos sacramentos e dos povos. Dai-nos de conhecer-vos presente e sempre amar-vos sem reservas, nós os pedimos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Senhor Jesus, vós nos pedistes para vivermos unidos ao amor. Concedei às igrejas cristãs superarem todas as divisões e caminharem unidas segundo
vosso desejo, nós os pedimos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Senhor Jesus, palavra eterna do Pai, dai aos meios de comunicação a perseverança no anúncio da liberdade, da verdade, da justiça e da paz. Nós os pedimos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Senhor Jesus, a vossa subida aos céus já é nossa vitória. Concedei a vossa bênção para todas as mães e acolhei em vosso reino aquelas que partiram deste mundo. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Tomemos o livro de canto da contracapa final da oração do Cristo. Senhor, recebei, Senhor, como Eucarístico, mais falar, porque Não sois mendigo, não aceites contribuição, porque não precisais dela. Esta oferta, Senhor, representa meu reconhecimento, minha gratidão e amor por tudo que me destes. É minha partilha com quem tem menos, é meu esforço para o sustento da comunidade. Se tenho, é porque vós me destes. Amém. A coleta realizada nesta celebração destina-se à manutenção da Rádio 9 de Julho da Arquidiocese de São Paulo. Sejamos generosos para com esse importante meio de comunicação de nossa igreja. Número 109 do livrinho 109. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só a luz do povo, por isso alegre sou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só a luz do povo, por isso alegre sou. Na mão que foi estendida, no dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só a luz do povo, por isso alegre sou. As flores oferecidas, e quando se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só a luz do povo, por isso alegre sou. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, na festa da novidade da ascensão do vosso Filho, nós nos apresentamos humildemente este sacrifício, conceder que, por este intercâmbio de dons, sejamos elevados às realidades do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. A verdade é livre e justa e nosso dever e salvação dar-nos graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois o Senhor Jesus, Rei da glória, vencedor do pecado e da morte, ante os anjos maravilhados, subiu ao mais alto dos céus, constituído mediador entre Deus e a humanidade, juiz do mundo e Senhor do universo. Ele, nossa cabeça e princípio
Hosana nas alturas, santo é o Senhor. Pai de misericórdia, quem sobe nossos louvores, suplicando e suplicamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceideis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela nossa Igreja Santa e Católica, procedendo em paz e confessão, lembrando o seu corpo e governando a toda a terra, em comunhão com o nosso servo Papa Francisco, nosso Bispo e seus auxiliares, e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-nos, o Pai, dos nossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós nos oferecemos, e também eles nos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, que levam a voz das suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos em primeiro lugar a memória da mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa Santa Virgem Maria, e de seu esposo São José, também dos santos apóstolos e mártires, Pedro, Paulo, André e todos os nossos santos, por seus méritos e preces, concedemos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo em que nosso Senhor, nosso Filho unigênito, elevou à vossa direita na glória a nossa frágil natureza humana. Veneramos em primeiro lugar a memória da mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria. Aceitai-me, Pai, com bondade a oração dos nossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os nossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas, recebei-las como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, e levou os olhos ao céu após o Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isso é o meu corpo, que será entregue por vós. Começou logo no fim da ceia, ele tomou esse precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
servos e também nosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, entre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, o florescimento dos seus dons do justo Adão, o sacrifício do nosso patriarca Abraão e a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença, no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, no instante de silêncio, recordemos todos os nossos falecidos, as mães, nossos familiares, amigos, as vítimas também dessas enchentes, tragédias da natureza, vítimas da guerra e da violência. Que nos receberam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Perdoai nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires de João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os nossos santos, por Cristo, nosso Senhor. Por ele, não cessai de criar, santificar, vivificar e abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Temos muitas orações para dirigirmos ao Pai, para agradecer por todas as nossas mães, nossa fé, nossa caminhada, Sua presença, nesses elementos, a Eucaristia, a Igreja, Sua palavra. Sua presença também nesses momentos tão comprometedores, tristes, Deus que não é desde longe, mas se torna solidária também com os nossos irmãos. E toda a nossa fé dirigimos ao Pai como Jesus nos ensina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a nossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Oremos mutuamente desejando-vos a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem crês em minha morada, mas dizendo a palavra eu serei salvo. Nosso canto número 26 do livrinho. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar, deu-se comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão, para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor. Nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara a glória do céu. Ele é a força na caminhada deles. Quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão.
Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Aleluia. Oremos. Deus eterno todo-poderoso, que nos concedeis de conviver na terra com os bons mistérios divinos, fazer que nossos corações se voltem com fervor para o alto, onde está junto de vós a nossa natureza humana, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos paroquiais. Quinta-feira, dia 16 de maio, às 19h30, adoração eucarística pelas vocações. Na sequência, teremos a reunião de liturgia. É muito importante a participação dos ministros, comentaristas, leitores e músicos. Sexta-feira, dia 17 de maio, às 19h30, reunião das equipes missionária e vocacional. Importante agora, não desmerecendo os outros avisos. Estamos recebendo doações para as vítimas da catástrofe ocorrida no Rio Grande do Sul. Mas é importante que essas doações sejam de roupas, cobertores e roupa de cama. Outros tipos de doações são importantes, mas neste momento o que eles mais precisam são roupas, cobertores e roupas de cama, porque o frio já chegou por lá. Vamos pensar nisso. No primeiro e terceiro sábado de cada mês, das 10h30 às 11h30, aqui na igreja, estão acontecendo encontros para a formação de músicos para todas as idades. Quem desejar participar, entrar em contato com a secretaria. Curso de noivos. Maio, dias 25 e 26, sábado e domingo, das 15 horas às 19 horas. Às quartas-feiras, às 19 horas, teremos, todas as quartas, às 19 horas, terço dos homens, antes da missa das 19h30. E agora queremos convidar as mães presentes para vir aqui na frente, por gentileza. Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe de Deus, Mãe de Igreja, Mãe de todos nós, Rogai por nós. o Senhor esteja
seja convosco. Ele está no meio de nós. Cada invocação digamos amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, cujo Filho unigênito, hoje subiu ao mais alto dos céus, e nos abençoe para onde Ele mesmo está. Amém. Deus nos conceda que o Cristo, assim como se manifestou aos discípulos após a ressurreição, nos apareça em sua eterna benevolência quando vier para o julgamento. Amém. Que vós, dentro do Cristo, está sentado com o Pai em sua glória, possais experimentar, conforme a sua promessa, a alegria de permanecer com Ele até o fim dos tempos. Amém. Abençoe-nos o Deus